Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Boa tarde a você que está conosco no som da América FM 107,1. Também na tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial. Está no ar o Rede Notícia, primeira edição, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 1 minuto. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. E como a própria Adriana adiantou, essa suspeita de morte causada por uma suposta intoxicação por metanol é um dos assuntos que a gente vai discutir no Rede Notícia, primeira edição dessa terça-feira, né, Janaína? É isso mesmo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora, é claro que você vai acompanhar as principais notícias, não só aqui de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil e do mundo inteiro. E eu quero convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente sempre conta com a sua interação, não é mesmo? Lá no YouTube a gente tem um canal exclusivo, que é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 6.300 inscritos e a gente conta com você para bater a meta de 7 mil. No Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Segue a gente lá também. E a gente também pede para você te dar a sugestão. Entre na sua loja de aplicativos e baixe o nosso aplicativo Vox para você ver e ouvir toda a programação da Rede Catedral de Comunicação Católica, onde e como você quiser. É só colocar lá Vox Rede Catedral na sua loja de aplicativos e fica fácil para você ter na palma da sua mão toda a programação da Rede Catedral de Comunicação Católica. 12 horas e 2 minutos agora em Belo Horizonte. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reagendou para o próximo dia 28 de outubro o julgamento do recurso do Ministério Público de Minas Gerais, que pede a reabertura integral do Hospital Maria Amélia Lins, aqui em Belo Horizonte. Esse julgamento, que aconteceria hoje de maneira virtual, passará a ser presencial. O próprio pedido foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais. Desde o início da manhã, trabalhadores e pacientes fizeram uma vigília em frente ao Maria Amélia Lins, que é referência em ortopedia em Belo Horizonte há mais de 40 anos. E é para lá que a gente vai agora, ao vivo, conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que traz detalhes sobre como foi a reação dos pacientes, dos servidores, sobre essa mudança no julgamento, esse reagendamento do julgamento. Muito boa tarde, Giovanni. Boa tarde, André, boa tarde, Janaína. A reação dos servidores, né, dos funcionários, é de muita tristeza, viu, André? Chega, podemos dizer assim, viu, até mesmo com uma grande tristeza no coração, uma verdadeira depressão, porque não era esse o esperado, né? Nessa terça-feira, você, André, falou muito bem, né? Seria aí o julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde seria decidido o destino aqui do Hospital Maria Amélia Lins. E olha só, nossa reportagem já vem acompanhando aí todo esse desfecho desde o ano de 2024, gente, junto aos trabalhadores e usuários, em meio a toda essa luta, né, toda essa angústia para a manutenção dos serviços dessa importante unidade hospitalar, né, do estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui com a diretora executiva do Centro de Saúde de Minas Gerais, que é a Neuza Freitas, que sempre nos atende, sempre nos ajuda nas reportagens. Neuza, então, esse julgamento, então, ele foi adiado para o dia 28 e é com muito pesar que vocês receberam essa notícia? Exatamente. Nós já nos surpreendemos, né, com um julgamento que seria online, com uma data que até então, com muita dificuldade de nós sabermos o horário desse julgamento. Diante disso, viemos acompanhar aqui na porta do hospital, um outro grupo na porta do Tribunal de Justiça, até mesmo porque é uma angústia, são 10 meses, né, de uma unidade hospitalar praticamente toda fechada, levando em prejuízo toda uma população em Minas Gerais. E nos surpreendemos que no dia do julgamento foi adiado para o próximo dia 28. Então, além de surpresos, é uma grande angústia também para os trabalhadores, que é só protelar um problema que nós queremos, é solução, na verdade.
Exatamente. André e Janaína, para quem está nos acompanhando, agora tem algo estranho no ar acontecendo. Eu estava conversando aqui mais cedo com a Neuza. Veja bem, não sei se dá para vocês acompanharem, nós temos aqui 3 cancelas bem em frente aqui, bem à portaria do Hospital Maria Amélia Lins, né? Um hospital que seria de portas abertas, né, Neuza? Tem essas cancelas, você sabe de alguma coisa? O que está acontecendo? A informação já tem algum tempo que eles instalaram aí, na verdade já é controle de ponto, segundo informação da gestão. É na porta do hospital. Nós estranhamos porque o controle de ponto ele é feito dentro da unidade hospitalar. O porquê a instalação desse equipamento do lado de fora do hospital, inclusive com risco de ser danificado, né, por vandalismo mesmo, porque está do lado de fora do hospital. E controle de ponto você faz de uma forma interna. Outra coisa, se a intenção do governo de estar entregando o hospital para a iniciativa privada, o porquê está investindo em um equipamento que nós sabemos que é um equipamento caro, né? Sai do bolso do contribuinte. Então, quer dizer, o porquê está investindo em algo que ele mesmo já está cedendo para a iniciativa privada, inclusive com os equipamentos já avaliados em mais de 6 milhões de reais. Então, está contradizendo tudo aquilo que o governo quando fala em economia. É isso aí. Nós vamos ouvir agora o depoimento de uma servidora aqui do Hospital Maria Amélia Lins. Vamos acompanhar. É muito triste, né? Porque enquanto os pacientes estão aguardando as cirurgias, eles vão e suspendem o TJ e eles continuam aguardando cirurgia. Aqui no nosso ambulatório, o pessoal da bucomaxilo, eles estão ficando indignados. Eles ligam aqui porque cancela a cirurgia um dia, cancela no outro, chega, faz o risco cirúrgico, faz tudo, mas não consegue operar. Se você entrar nos corredores do João, já está cheio, porque o João 23 não para, é 24 horas. São 24 horas de atendimento de urgência. E eu acho que as pessoas não pensam que isso gera um impacto na sociedade, principalmente para aquelas pessoas que são pais de família e que precisam, né, de trabalhar. E às vezes ficam lá 20, 30, uma cirurgia, 2, 3 e não consegue fazer nenhuma delas. E aí causa sequela e isso causa impacto financeiro na vida de cada um que está lá. André e Janaína, essa é a situação de momento. Então, olha, o Amélia Lins pertence à rede FEMIG, também o João 23 e o Hospital João Paulo II. E uma boa notícia, a Neuza acabou de comunicar aqui para a gente, que a partir de amanhã será aberto o CTI pediátrico do Hospital João Paulo II. E desde já, nós agradecemos, Neuza, pela atenção, né? Sempre esse cuidado aí com a nossa reportagem. É isso aí, André e Janaína, é com vocês. Obrigado, Giovanni. Bela essa notícia que a gente tinha antecipado já de maneira exclusiva aqui no Rede Notícia, da reabertura do CTI pediátrico do Hospital João Paulo II. E aí vamos dar de César o que é de César. Durante o período em que foi anunciado isso, a FEMIG disse que essa reforma seria feita, que o CTI pediátrico voltaria a funcionar e está voltando num prazo até menor do que havia sido colocado pela rede FEMIG. Então, a gente tem que dar César o que é de César. É o crédito, né? É verdade. Exatamente. E vamos esperar agora as definições sobre a FEMIG, sobre o Maria Amélia Lins. Por quê? O governo do estado já definiu uma linha de ação. A justiça determinou até tal ponto. E o Ministério Público está recorrendo, pedindo a reabertura total do Maria Amélia Lins. Enquanto isso não acontece, o funcionamento que está determinado pela Justiça, o Estado está cumprindo. Vamos ver o que dá. Eu acho, isso é uma opinião minha, André, eu acho que não deveria ser fechado Maria Amélia Lins até que se abrisse o RUP. Porque se a intenção é essa, então até que o RUP estivesse em pleno funcionamento, Maria Amélia Lins deveria ser continuado total funcionamento como era. Mas eu não sou gestor da saúde. Parece que está gerando um pânico, né? Essa abertura, parece que está todo mundo ansioso com isso, em relação a isso, e apreensivo. Porque parece que todo mundo está dando a entender que já vai ser fechado todos esses 4 hospitais, essas 4 unidades. E que não é verdade, né? Exatamente, que não é verdade. Que vai ocorrer, se ocorrer, quando ocorrer, somente quando o RUP Hospital Padre Eustáquio for inaugurado, que nem começou a ser construído ainda, né? Verdade. Vamos seguir. 12h10. E o Hospital Regional Célio de Castro, na região do Barreiro, deve fazer 1.000 mamografias por mês a partir do ano que vem. As informações quem traz é a repórter Letícia Bessa.
A ideia é essa mesmo. Nós aprovamos o Outubro Rosa, mas a ideia é que estes programas não fiquem apenas em outubro. Porque quando você para para você observar, no mês de outubro são várias campanhas. Mudou a ordem. Não, vamos falar agora sim sobre a atuação aí, a operação dentro do Célio de Castro nesse mutirão de mamografias. Tá no ponto, gente? Pode colocar no ar, por favor. O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro, será a primeira unidade de saúde própria do município a contar com um mamógrafo. Essa iniciativa vai permitir a realização de mais de 1.000 exames por mês. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo prefeito em exercício, Juliano Lopes. A previsão é que os atendimentos sejam iniciados no segundo semestre do ano que vem. Com o reforço, a Rede SUS BH deve passar a contar com 9 unidades, uma municipal e 8 prestadoras para a oferta de exames na cidade. O investimento no Barreiro também deve reduzir o tempo de espera. A aquisição do equipamento será viabilizada por meio de recursos de uma emenda parlamentar no valor de R$1,5 milhão, destinada pela deputada federal Nelly Aquino no orçamento da União para 2026. Repórter Letícia Bessa. 12:12. Ainda falando em ações de promoção à saúde da mulher, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em segundo turno o projeto de lei que cria a campanha Check-up Geral das Mulheres. A matéria tem como objetivo ampliar as ações de alerta, prevenção e promoção de saúde às mulheres na rede pública de Belo Horizonte. A autora do projeto, a vereadora Luíde Gonçalves, do MDB, fala mais sobre o assunto. A ideia é essa mesmo. Nós aprovamos o Outubro Rosa, mas a ideia é que estes programas não fiquem apenas em outubro. Porque quando você para para você observar, no mês de outubro são várias campanhas de conscientização. Passa o Outubro Rosa, muitos hospitais param de divulgar, e a ideia do projeto é essa, que todos os meses sejam falados sobre esses tipos de check-up que a mulher vai poder fazer. Se ela vai ao posto de saúde, a ideia é que o médico já solicite aí a ela quanto tempo tem a última vez que a senhora realizou esse exame, então vamos pedir novamente. E a mulher, vendo esse tipo de programas, vendo esse tipo de cartazes fixados lá nos postos de saúde, ela mesma vai poder cobrar do médico: doutor, eu estou precisando de realizar esse check-up, ainda eu não fiz, agora tem esse projeto de lei, então eu acho que isso é muito importante para nós mulheres. 12h13. Só reforçar aí, gente, cuide-se, você mulher, né? Faça a mamografia, cuide-se, é tão importante. Infelizmente, o câncer de mama é um dos que mais matam as mulheres por ano, então cuide-se, faça a mamografia sempre que possível. E Belo Horizonte amanheceu com cerca de 30 semáforos apresentando problemas de funcionamento na manhã de hoje, devido à forte chuva e o apagão de energia que ocorreram durante essa madrugada. A região do Barreiro foi a mais afetada no trânsito por causa das falhas mecânicas nos semáforos da Via do Minério e nas avenidas Afonso Vaz de Melo e Sinfrônio Brochado. De acordo com a BH Trans, as equipes estão empenhadas desde o início da manhã para solucionar esses problemas. Até o momento, 13 semáforos ainda permanecem com falhas no funcionamento. E o Corpo de Bombeiros também foi acionado para ocorrências relacionadas à queda de árvores em Belo Horizonte. Um dos chamados ocorreu na região central da capital mineira, na rua Tupinambás, na altura do número 909, onde uma árvore de grande porte caiu e acabou atravessando a rua. Outra ocorrência foi registrada na rua Major Lopes, no número 55, na altura do bairro São Pedro. A queda da árvore chegou a interditar o trânsito na região. A previsão meteorológica da Defesa Civil Municipal aponta que esta terça-feira será de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva, raios e rajadas de ventos ocasionais. Na capital mineira, a temperatura máxima prevista é de 31 graus, com umidade relativa do ar em torno de 40% durante a tarde. E o Corpo de Bombeiros continua nesta terça-feira pelo 7º dia consecutivo nas buscas por Luiz Gustavo Santiago da Silva, de 23 anos, que desapareceu após cair na última quarta-feira, dia 8, no Ribeirão Arrudas, na Avenida dos Andradas, no bairro Santa Efigênia,
na região leste aqui de Belo Horizonte. Luiz Gustavo, ele ocupava a garupa da motocicleta. O capacete usado por ele foi encontrado no último domingo na altura da rua Marzagânia, próximo a Copasa. Na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado informando que uma testemunha teria visto um corpo passando boiando no Arrudas, na altura do número 8.255, no bairro Alto Veracruz, também na região leste da cidade. Equipes dos bombeiros se deslocaram até o endereço, mas ainda não conseguiram encontrar o fato, né? Não confirmaram esse fato e nem encontrar esse corpo que poderia ser de Luiz Gustavo, que caiu no rio na última quarta-feira. Imagina, gente, o tamanho da agonia dessa família ao saber que essa pessoa caiu no rio. Então, está desaparecida. A chance de que essa pessoa esteja viva é muito remota pela quantidade de dias. Imagina o tamanho da agonia dessa família. Meu Deus do céu, que o Espírito Santo possa trazer consolo a eles. Serenidade, né? Tranquilidade nesse momento. Tão difícil. E uma mulher de 37 anos morreu após ingerir uma planta tóxica conhecida como fumo bravo na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Claviana Nunes, ela estava internada desde o dia 8 de outubro na Santa Casa de Misericórdia e não resistiu às complicações, falecendo na noite dessa segunda-feira. A planta, muito parecida com a folha de couve, que a gente costuma consumir bastante, né, a couve, foi usada no preparo de uma refeição. Poucas horas após o consumo, Claviana passou mal e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida pelos bombeiros e permaneceu internada em estado grave até o óbito, confirmado pela Secretaria de Saúde do município. Outras 3 pessoas também ingeriram fumo bravo. Um homem de 60 anos segue na UTI, entubado e com quadro estável. Um idoso de 64 anos está consciente, mas ainda confuso. E o 4º paciente, de 67 anos, já recebeu alta. A Secretaria de Saúde do Estado informou que amostras foram enviadas para análise laboratorial e reforçou o alerta sobre o risco de confusão entre o fumo bravo e hortaliças comestíveis. A Polícia Civil abriu um inquérito e trabalha com a hipótese de envenenamento acidental. O corpo de Claviana será sepultado nesta terça-feira, às 5 da tarde, no cemitério municipal de Gumariânia. São folhas muito parecidas. Muito parecidas, né? gente. E aquela história, se você não plantou, não come não, velho. Para quem acompanhou pela tela da TV Horizonte, pelo YouTube, ou se você quiser também ver mais tarde no nosso Rede Notícia TVH, vai estar lá a comparação dessa imagem. À esquerda está a folha da couve e à direita do fumo bravo. São folhas muito parecidas, mas eu cozinho, eu tenho costume de cozinhar, comprar couve sempre, a gente percebe um pouco a diferença, né? Mas quem não tem o costume de cozinhar sempre a couve, e a tristeza, acha muito parecido, né? E a tristeza que essa família tinha mudado há poucos dias para essa chácara. É muito triste, gente. 3 homens de 23, 24 e 25 anos foram presos na manhã desta terça-feira pela Polícia Militar Rodoviária durante uma operação de combate ao roubo, furto e desvio de carga na MG 433, no quilômetro 0, por suspeita de participar de um furto de uma carga de batata palha, avaliada em R$20 mil. Os suspeitos foram abordados em um veículo da marca Chevrolet Corsa. No carro em que estavam, foram encontrados ferramentas utilizadas para o arrombamento de caminhões e carretas e centenas de pacotes de batata palha, estimando em 200 quilos no total. Após diligências da Polícia Militar Rodoviária, também foi localizado na casa de um dos autores pacotes de roupas eletrônicos sem procedência e uma tornozeleira de monitoramento eletrônico. O trio confessou que atua nesse ramo de roubo de carga há cerca de 4 meses, mas, curiosamente, não ficou satisfeito com o resultado da última empreitada, que se tratava de uma montanha de batata palha. O dono da carga de batata palha ainda não procurou a polícia, o que, segundo a PMR, é comum nesses casos. O que costuma acontecer é a vítima chegar ao destino e só então descobrir que a carga foi furtada. Brincadeira, né, gente? 12 horas 20 minutos. A prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, acompanhou hoje as obras
obras da estação Novo Eldorado, que é o ponto de partida para a possível ampliação da linha 1 do metrô. Nós vamos ao vivo agora à estação Eldorado do metrô, em Contagem, para conversar com a repórter Erlane Grace, que acompanhou essa visita. Erlane, na semana passada, até o governador Romeu Zema esteve no local, falou que essa estação, a estação Novo Eldorado já vai entrar em operação no início do ano que vem. Hoje, nessa visita da Marília, da prefeita de Contagem, isso foi confirmado, Erlane? Muito boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham. Essa nova fase da ampliação do metrô prevê mais 3,5 km de extensão até o bairro Parque São João, com a construção de mais 2 estações, Estação Parque São João e Estação Beatriz. Com isso, a linha 1 passa a ter 7 estações no total, ampliando aí o atendimento em Contagem. Atualmente, a cidade conta apenas com essa estação aqui, a Estação Eldorado, que foi inaugurada em 1986 e recebe cerca de 15 mil passageiros por dia. Com a conclusão das novas estações, a expectativa é de que esse número chegue a 40 mil passageiros diários. Durante a visita da prefeita Marília Campos, ela destacou a importância do projeto para melhorar a mobilidade urbana e também falou sobre a construção da passarela que vai ligar o Barreiro à região do Água Branca. Vamos ouvi-la. A gente viu que esse sonho de ampliar o metrô, ele de fato vai ser uma realidade. Não apenas porque nós já temos uma estação que é aqui no Novo Eldorado que está quase pronta, como também integralmente está sendo construído o acesso, que era uma preocupação que a gente tinha, que é a passarela que liga a região do Eldorado à região do Água Branca. Então, eu diria que em 2026 a gente começa com a grande notícia, que é a melhoria da mobilidade do usuário do transporte coletivo, especialmente do metrô, com essa grande obra sendo construída e com essa melhoria na mobilidade da região metropolitana de BH. O valor total da obra é de R$1 bilhão e a expectativa é de que as obras da estação Novo Eldorado sejam concluídas no começo de 2026 para então dar continuidade às novas fases de expansão. Volto com vocês, André, Janaína. Obrigado, Erlane. Agora, Janaína, para você ver, né, um detalhe que a Erlane trouxe. A estação Eldorado metrô, ela foi inaugurada em 1986, quando o metrô foi inaugurado. Até então, o metrô ia de Eldorado até a estação Lagoinha. Era o metrô. De 86 para cá, não se construiu uma estação no metrô pensando na região metropolitana. Esse metrô já era para estar em Betim há muito tempo. Porque, olha, gente, a linha férrea está lá. A linha férrea está lá. Era para se chegar, porque esse metrô não tem que pensar nesse metrô para Savassi. Não tem que se, poderia também. Tem que se pensar esse metrô é para o Barreira, é para Venda Nova, é para Betim, é para Contagem, é para a região aqui do Venda Nova chegar lá até Justinópolis, até Ribeirão das Neves. É para isso que esse metrô tinha que funcionar. Como o Estado brasileiro é incompetente para poder fazer as coisas que ele mesmo se propõe, né? Muitas promessas, Absurdo, né? Escuta-se ao longo desses quase 40 anos, né? Então, a gente escutou muita promessa. E aí você pensa, se privatizou o metrô, está saindo a linha 2 e vão sair mais 3 estações na linha 1. Aí depois me pergunta, né? Se tem que continuar na mão da iniciativa pública ou da iniciativa privada. Fazer o quê? E o Estado não dá conta de fazer as coisas que se propõe, então tem que passar para a iniciativa privada. Lamento. E o Ministério da Saúde investiga uma morte supostamente causada por intoxicação por metanol. E a gente vai ao vivo voltar a conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que vai trazer essas informações. Giovanni, em qual cidade aconteceu esse caso? Ei, Janaína, em Açucena, Minas Gerais, viu, Janaína e André? Novamente, muito boa tarde a todos. O Ministério da Saúde investiga essa morte em Açucena, Minas Gerais, possivelmente relacionada à intoxicação por metanol. Até o momento, 3 casos foram descartados em Minas Gerais, incluindo óbito em Ipatinga. Outros casos descartados ocorreram em Belo Horizonte e também em Poços de Caldas.
foram registradas 213 notificações no país, com 32 casos confirmados e 181 ainda em investigação. 320 suspeitas foram descartadas. Os casos confirmados ocorreram em São Paulo, que são 28 casos, Paraná 3, Rio Grande do Sul 1 caso. 5 óbitos foram confirmados em São Paulo e outros 9 estão em investigação em diversos estados, incluindo aqui em Minas Gerais. O Ministério da Saúde recebeu um lote com 2.500 unidades do antídoto Fomepizol, destinado ao tratamento de intoxicações por metanol. Minas Gerais recebeu 152 unidades. O medicamento ele foi distribuído a todos os estados e ao Distrito Federal, mantendo 1.000 unidades em estoque estratégico. O Fomepizol é uma alternativa bem eficaz e segura ao etanol farmacêutico, que impede a conversão do metanol em ácido fórmico. A distribuição levou em conta os dados populacionais do IBGE, garantindo uma resposta às emergências toxicológicas. É com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar do apagão que atingiu 16 estados, mais o Distrito Federal, causando um problemaço em todo o país. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 26 minutos. Doze horas 30 minutos, Rede Notícia, primeira edição, está de volta. O ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, informou que um incêndio em um reator da subestação no Paraná provocou a interrupção de energia em todas as regiões do país na madrugada desta terça-feira. O problema ocorreu por volta de 00:30 e afetou cerca de 10.000 megawatts de carga no Sistema Interligado Nacional. O apagão atingiu os 4 subsistemas, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, e causou perda de energia em várias capitais do país. A recomposição da rede começou imediatamente em cerca de 1h30 e o fornecimento foi restabelecido em quase todo o país. No Sul, a energia voltou completamente após 2h30. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele esclareceu que não houve falta de energia no sistema, mas sim um problema técnico na infraestrutura de transmissão. Vamos ver e ouvir. Um problema elétrico numa subestação de grande porte no Paraná, numa subestação da Eletrobras, que gerou em cadeia, naturalmente, e isso funciona de forma muito organizada e praticamente de forma automatizada pelo nosso Operador Nacional do Sistema, para que não haja uma interrupção de maior porte no Brasil, o sistema perdendo uma subestação desse volume de energia, 500 kV, ele corta programadamente um percentual em cada estado mais próximo, em alguns estados onde é necessário se fazer uma reprogramação da carga. E assim foi feito, nós imediatamente fomos acionados, eu tenho por determinação desde o princípio do governo, quando aconteceu o primeiro evento desse, hoje é o segundo durante esses 3 anos, nós acionamos um grupo, que é o Grupo Especial de Resposta Rápida, entra a ONS, a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, o Secretário Nacional de Energia, o presidente da ONS e sobre o nosso comando imediatamente entraram e restabelecemos em 1h30 100% de todos os estados. É a demonstração da robustez da nossa transmissão nacional. É importante que a população entenda o que acontece nesse momento. Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal dá início hoje ao julgamento de 7 réus apontados como integrantes do chamado Núcleo 4 da trama golpista investigada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo seria responsável por disseminar desinformação, divulgar ataques contra instituições e autoridades e incentivar a descrença no sistema eleitoral brasileiro no
no ano de 2022. Entre os acusados estão militares da reserva e um policial federal. No Rede Notícias, segunda edição, a gente traz direto com a nossa conexão, com a nossa correspondente Carla Gamba, direto de Brasília, todas as informações sobre esse primeiro dia de julgamento. Agora, 12h33, a gente vai para o intervalo e na volta vamos conversar com a vereadora Júlia Santos, do PSOL. O assunto são os bares e os restaurantes de Belo Horizonte. Daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h37. Nós vamos começar agora com a vereadora Júlia Santos, do PSOL, e a gente vai debater algo muito importante para a nossa capital, que é o funcionamento dos bares e restaurantes. Até dizem por aí, né, Janaína, que como Minas não tem mar, a gente vai para o bar. É verdade. Não é verdade? É. E Belo Horizonte, conhecidamente como capital dos bares e restaurantes, só que o que a gente tem visto nos últimos tempos é não compreender o potencial dessa cidade para um turismo gastronômico e o quanto que a gente pode tirar de benefício disso. Vereadora, obrigado. Ela está com a gente numa videochamada, está direto lá do seu gabinete na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Obrigado por nos atender gentilmente o nosso pedido. Vereadora, eu estou errado de pensar isso. Belo Horizonte está perdendo uma oportunidade de ouro de se transformar num case de turismo gastronômico e uma potencialidade absurda por pura e simples falta de pensamento e o poder público agir em favor desses empreendedores? Boa tarde. Boa tarde a toda a equipe, boa tarde quem nos acompanha. Agradecer pelo convite mais uma vez estar com vocês aqui no TV Horizonte. Espaço importantíssimo que garante, inclusive, a nossa interlocução com os cidadãos de Belo Horizonte que acompanham aí a programação da TV Horizonte. Na verdade, não é que a gente está perdendo a oportunidade de estar nesse cenário, né? Nós já estamos. Belo Horizonte já é historicamente conhecido como a capital dos botecos. E a gente entende que é um setor que movimenta a economia da cidade, é o setor dos bares e dos botecos. E aí agora a gente está assistindo um movimento que acaba restringindo algumas atividades do comércio referente aos bares e os botecos, e que a gente fica muito receosa assim, de imaginar que projetos dessa natureza possam tramitar nessa casa, como está tramitando, e o pior, que possam ser aprovados, né? E pode, inclusive, fragilizar a nossa estada no cenário nacional enquanto capital do boteco, como vocês mesmos disseram, né? A capital que não tem mar, mas tem bar. E o bar é esse lugar onde a gente se encontra, onde traz uma identidade viva e pulsante da gastronomia de Belo Horizonte. Então, é com muito receio que a gente vê tramitar projetos dessa natureza aqui, mas que a gente, mais uma vez, não vai se furtar ao debate e, principalmente, à defesa daqueles e daquelas que fazem girar a cultura dos bares e do boteco de Belo Horizonte e a economia da capital. E vereadora, uma das reclamações da população de quem frequenta os bares e restaurantes é em relação aos horários, né? Hoje em dia a gente percebe que o movimento noturno aqui na capital diminuiu e muito, principalmente no pós-pandemia, né? Antes da pandemia a gente via uma vida noturna quase que 24 horas, quase que a noite toda, né? A gente percebia 24 horas a cidade movimentada, a cidade que não dormia, era Belo Horizonte. E hoje, 11 horas, meia-noite, a gente não vê isso. E mais do que essa movimentação relacionada às pessoas que frequentam, a gente também está relacionando aqui aos donos dos bares, a emprego que está ali vinculado a isso tudo. Quando a gente discute essa abertura, ficar aberto até mais tarde também, né, vereadora? Um dos setores que mais foram afetados no período da pandemia foi os setores dos bares e dos botecos, né? E a gente entende que precisou aí pensar uma estratégia do lockdown, né? Daquele momento que a gente vivia.
mas que também quando a gente passa desse momento, quando a gente dá conta de sair desse momento da pandemia, o registro de um funcionamento da cidade, ele ainda continua naquele mesmo lugar da pandemia. E aí a gente vai dizer, por exemplo, da disponibilidade das linhas de ônibus, a gente vai dizer, inclusive, dos processos de encurtar o tempo de funcionamento dos bares. Hoje a gente sabe que a gente precisa de uma ampliação dentro, inclusive, das normativas, né, que definem o funcionamento dos bares, o plano diretor, entender as regiões onde estão esses bares, se é uma região mais comercial, se é uma região mais residencial, mas que também o que a gente precisa é de manter o diálogo, estabelecer o diálogo. A gente sabe que hoje não dá para seguir no mesmo registro que era a pandemia. Por exemplo, as pessoas que trabalham, né, no comércio noturno, elas precisam ter garantidos um meio de transporte, coisa que hoje a gente não tem. A gente não tem um quadro de transporte noturno. E a gente sabe que hoje está previsto o fechamento de alguns bares por volta das 1 da manhã, mais ou menos, mas que ao abaixar das portas, tem todo um trabalho que continua, a limpeza, o fechamento dos caixas, o planejamento para o dia seguinte, e que esse trabalhador ele não sai exatamente quando baixa as portas do bar. Então, a gente precisa garantir que esse trabalhador também consiga ir e vir para o seu trabalho. Então, existem várias discussões que a gente está entendendo que precisam ser feitas. A gente precisa chamar a prefeitura para esse diálogo, dizer que a gente não pode seguir nesse registro, a gente precisa flexibilizar o horário dos fechamentos dos bares, de acordo com as regionais, de acordo onde os bares estão localizados e de acordo com a funcionalidade do bar. Mas que uma coisa a gente tem certeza: não vai ser criminalizando, não vai ser aumentando multas, não vai ser aplicando multas recorrentes nos bares e nos botecos que a gente vai resolver o problema. A criminalização da atividade não é a melhor estratégia, a melhor saída. A gente precisa sentar junto com os bares, entender das especificidades, junto com o poder público, para a gente encontrar uma melhor saída. Mas de tudo que a gente não pode perder é o título de capital do boteco, é esse lugar referência dos bares, desses bares que tem uma vida noturna que nunca realmente, né, como vocês disseram, que não dorme. Então a gente precisa voltar, porque a gente está falando da economia da cidade, que gira em torno dos botecos e dos bares, e das várias e diversas famílias que se mantêm a partir da atividade dos bares. Com certeza. Nós estamos conversando com a vereadora Júlia Santos, do PSOL. A gente está falando justamente sobre as atividades dos bares e dos restaurantes aqui em Belo Horizonte. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 44 minutos. Meio-dia e 47 minutos, a gente segue de volta aqui no Rede Notícia, conversando com a vereadora Júlia Santos, do PSOL, falando sobre os bares e restaurantes aqui da nossa capital. Vereadora, tá para entrar na pauta de discussão da Câmara o projeto de lei do vereador Sargento Jalisson, do PL, e, aliás, já colocamos aqui à disposição o espaço do Rede Notícia para que o Sargento Jalisson venha discutir, venha defender esse projeto, que eu acho um absurdo, já desde... Não vou me tirar aqui o meu da reta de não dizer isso. É um absurdo esse projeto, e é um absurdo que a Câmara paute esse projeto, essas duas questões, projeto que pretende limitar o horário de funcionamento de adegas e de distribuidoras de bebidas em Belo Horizonte. E aí a gente pensa o seguinte: uma capital que surge, que polos gastronômicos surgem a profusão na nossa cidade, garantindo desenvolvimento em diversas áreas distintas na cidade. A gente pode falar de Santa Teresa, a gente pode falar da Floresta, da Sapucaí, a gente pode falar da Alberto Sintra, na Cidade Nova, Buritis, nossa, tanto lugar, Guarapari, e por aí vai. É um absurdo a gente pensar num projeto desse tramitando na Câmara, né, vereador?
Olha, André, o que para a gente fica muito posto, assim, nítido, negritado, é que não tem como não colocá-lo em um projeto higienista, não tem como dizer que tem traços de racismo, não tem como a gente dizer que é um projeto que não tem traços de classismo, porque a gente sabe exatamente quais são esses espaços que serão criminalizados com esse projeto. E também não há outro termo a não dizer que é criminalizar, a tentativa de criminalizar. E aí eu trago esses elementos para dizer que os bares e as adegas hoje têm o mesmo registro de funcionamento dos bares e restaurantes. E aí, para mim, o que deixa nítido um total desconhecimento, inclusive dos processos de registro, dos processos de funcionamento dos bares e adegas de Belo Horizonte. E aí eu afirmo isso amparada na convicção de que tem um ponto a ser combatido, existe um público muito específico que esse projeto quer atacar, que são as adegas e os bares das periferias, das margens da cidade, porque lá sim, onde as pessoas têm, muitas das vezes, enquanto único ponto de lazer, de trocas, de encontros, são nas periferias. E também é um dos únicos formatos, por se tratar de um formato menor, mais simples, e de não ter que ter tantos serviços, disponibilizar tantos serviços, é um dos únicos formatos que empresários conseguem se estabelecer enquanto no ramo dos bares, dos botecos e das adegas. Outro ponto também é que a gente tem que entender que criou-se uma outra modalidade, uma outra categoria de bares, que são as adegas, mas que o nome fantasia é adega, mas que o registro em si são bares. Ou seja, um projeto dessa natureza, para mim, fica muito nítido que desconhece esses elementos e que tenta, mais uma vez, criminalizar, como eu disse. Outro ponto desse projeto que eu acho lamentável é que ele associa o consumo da bebida, o consumo nas imediações das adegas e dos bares a um processo de violência e de crime, né? Ele diz que, com muita tranquilidade na justificativa do projeto, que é para combater o crime. E aí é dizer para a gente que, por exemplo, outros espaços não acontecem crimes. E mais uma vez, uma tentativa explícita de afirmar que só tem crime na periferia, só tem crime no ajuntar das pessoas em torno das adegas e dos bares. E aí o projeto também ele é muito mal escrito e ele traz uma fragilidade que ele diz, olha, a 100 metros das adegas, né, não pode consumir após as 11 horas. A gente sabe que se a pessoa quiser mesmo, ela vai ali a 102 metros das adegas e vai consumir, vai se reunir. Como é que vai fiscalizar isso, vereador? Como é que vai fiscalizar isso? É completamente frágil uma situação dessa. Ponto. Não, e aí outro ponto é esse. Quem vai fiscalizar? Uma vez que o registro dos bares e das adegas são os mesmos. É o mesmo registro, é o mesmo KNAI. Quem vai fiscalizar? Quem vai dizer a quantos metros que as pessoas estão? Por isso que é um projeto afoito nessa tentativa de criminalizar. Já é mais um passo, mais uma estratégia de criminalizar a periferia, os bailes funks, o hip hop. Mais uma vez, como eu disse no início da minha fala, traz traços de racismo, de classismo,
Porque a gente sabe que essa fiscalização, ela não vai bater na Savassi, ela não vai bater na Alberto Sintra, ela não vai bater em alguns bares da região, onde a gente sabe que tem um convívio ali, tem um transitar de pessoas de uma outra classe social. Então, a gente sabe onde essa fiscalização ela vai bater. E outra coisa, a gente já entende que precisa de um resgate e um posicionamento da própria Prefeitura de Belo Horizonte, que reduziu drasticamente as movimentações num projeto da própria Prefeitura, que prevê o diálogo ali, as rodas de conversa entre a comunidade e os bares e as adegas, que reduziu drasticamente desde 2023 a hoje, 2025. Precisa resgatar esse movimento, que a gente acredita que a partir do diálogo é a grande estratégia, a melhor saída para minimizar as denúncias, para minimizar cada vez mais esses processos. E aí, a gente sabe que, infelizmente, projetos dessa natureza, eles vão tramitar na casa e provavelmente eles vão ser votados favoráveis. Porque existe uma base, existe um grupo de vereadores que não se preocupam, ao meu ver, se o projeto vai ter um impacto direto, se o projeto vai ter efetividade, se o projeto é constitucional, se o projeto é bom para a população de Belo Horizonte. E eles votam porque eles têm os seus acordos, eles têm os seus combinados entre si. Então, projetos dessa natureza, infelizmente, devido à configuração da Câmara hoje de Belo Horizonte, eles passam e são aprovados com muita tranquilidade. O que cabe, mais uma vez, chamar a Prefeitura, chamar o prefeito de Belo Horizonte a uma responsabilidade de um posicionamento. Porque projetos dessa natureza não são projetos de identidade, não são projetos de um campo ou de outro. São projetos, porque o prefeito chegou a afirmar que ele não vai se colocar nos projetos que entende enquanto identitários, enquanto projetos de um segmento específico. Mas projetos dessa natureza precisam de um posicionamento do prefeito de Belo Horizonte, porque se ele não vetar, a gente vai ter que entrar, inclusive, em outras instâncias para barrar projetos dessa natureza, como a gente tem feito com outros projetos aqui. Porque, como eu disse, infelizmente, a atual configuração da Câmara de Belo Horizonte permite projetos dessa natureza tramitarem com muita tranquilidade. E outra coisa, né? A própria natureza de onde vem o prefeito de Belo Horizonte, que é uma pessoa que nasceu na periferia de Belo Horizonte, eu creio que o Álvaro Damião, quando chegar isso até na mesa dele e passar, ele vai vetar. Sim. Porque ele sempre fala isso até mostrando um orgulho de onde nasceu e realmente conhece esse tipo de realidade. Eu estou falando do Álvaro que eu conheci, que eu trabalhei, que eu fui colega de trabalho dele em emissora. Não acredito que ele vai aprovar, porque não tem nem como aprovar. Aliás, se os vereadores de Belo Horizonte tiverem um mínimo de consciência na sua mente, não tem que aprovar esse projeto. Seja lá porque é aliado de A, B ou C, não dá. A gente está falando de milhares e milhares de empregos que podem ser perdidos e de arrecadação municipal para os cofres de uma cidade que está com um rombo de quase 800 milhões de reais previsto para o ano que vem. E não tem de onde tirar. Se não for buscar dinheiro em empréstimo em banco, não vai ter como tapar esse buraco. A verdade é essa. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui conosco. Grata, André, grata pelo convite. Estou sempre à disposição, porque projetos dessa natureza, quando principalmente a gente coloca eles a público, quando a gente chama a população de Belo Horizonte para participar da vida parlamentar da Câmara, para compor as galerias, para fazer parte do cotidiano da Câmara, para acompanhar de perto esses projetos, é nesse sentido de desvelar, porque esses projetos eles vêm rebuscados de muita coisa para tentar disfarçar o ponto principal do projeto. Como argumento, o vereador tem dito que não vai fechar as adegas às 23 horas, que o serviço de entregas eles vão continuar, mas a gente sabe exatamente o que é o ponto focal do projeto. Que por mais que as adegas
parem de ter pessoas ali após as 23 horas, a gente sabe que hoje existe uma outra categoria de bares e botecos de Belo Horizonte, que são as adegas. E que a gente tem que reconhecer, esses trabalhadores que aquecem e movimentam a economia da cidade. E eu também espero profundamente que o prefeito funcione, porque a gente precisa e a gente clama por um posicionamento do prefeito, porque não dá para ter e seguir na conduta que a Prefeitura de Belo Horizonte tem tomado. Vereadora Júlia Santos, pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora. Tarde. Boa tarde. Tá ficando por aqui o nosso Rede Notícia, primeira edição. Às 5 da tarde a gente tem uma segunda edição para você que está ligado com a gente na TV Horizonte e também na América FM.